Vamos começar então aí trazendo aí as novidades, algumas novidades do SAP Business One versão 10.0. Vamos lá, pessoal. Então já de cara já vou colocar na visão aí de vocês a nova versão, né, do Business One 10.0. Eu estou aqui com as duas versões, tá, pessoal? Eu tenho aqui a versão também 9.3. Então, eu vou fazendo aqui alguns comparativos, né, da versão 9.3 para a versão 10.0. Então, já começando essa comparação, a interface aqui a visão, né, do SAP Business One, versão 9.3 é essa daqui, tá? Reforçando, eu estou rodando aqui o Business One HANA, pessoal, né? Estou no B1 HANA. E aqui, vou mudar de janela, eu tenho a visão aqui do Business One, do mesmo Business One HANA, só que aqui na visão, né, na versão 10.0. Ou vocês vão notar que mudou aqui as cores, né? A aparência gráfica aqui do B1 já está diferente. Muitos usuários gostam, né? Muda um pouco a cor, muda ali o skin, né, do software, e isso já dá uma repaginada legal. Eu particularmente gosto quando muda, porque dá a sensação que você está num sistema novo, então, né, dá aquela empolgada. Fica bastante interessante aqui a utilização, tá? Então, só comparando, SAP Business One 9.3, tá aqui essa visão no HANA, e aqui o mesmo Business One HANA, só que na versão 10.0, tá? Pessoal, existem vários recursos que mudaram, tá? Existe uma lista aí grande, uma lista de itens grandes que foram alterados. Alguns recursos, eles são extremamente técnicos e fica talvez até maçante ficar passando para vocês. Para quem é consultor, para quem é um profissional aí, né, que precisa de mais profundidade de conhecimento no software, faz muito sentido ler cada novidade, cada item que a SAP lançou, tá? Existe uma documentação da SAP, nós chamamos aí o documento é chamado de o que há de novo, então existe uma documentação da SAP que detalha, pessoal, eu tenho aqui um documento com 50 páginas, ele detalha item por item as novidades, as mudanças. Então, se alguém tiver interesse nesse documento, os nossos consultores aí podem estar fornecendo para vocês, é um documento, na verdade é um documento que se vocês pesquisarem no próprio Google, vocês terão acesso, ele é público, né, e mostra as novidades ali da ferramenta. Os consultores da G2 também podem estar encaminhando para vocês, para que o cliente também tenha acesso a essa documentação. O que eu fiz para hoje, pessoal? Tentei condensar algumas novidades, tá? A gente em uma hora não conseguiria passar pelas 50 páginas, evidentemente, mas tentei condensar as principais novidades ou aquelas que a gente acha que são mais atrativas, mais interessantes para estar mostrando para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com essas novidades do Business One na versão 10.0. Espero, né, que seja bastante útil aí para vocês. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Eu vou fazendo umas pausas, tá, pessoal, para tentar ir lendo aqui e acompanhando mensagens, dúvidas, tá? Temos várias mensagens. O Denis. Pergunta do Denis. Tudo bem, Denis? Obrigado por participar conosco. Boa noite, tudo bem? Para a migração da 9.2 para a 10, né? Quais são os requisitos? Pessoal, a versão mais atual é a 10, só posicionando, né? Então, existe a versão 10, a mais nova, a anterior, né? A penúltima aí, a 9.3, e a antepenúltima aí, temos a versão 9.2, tá? Denis, não tem muito requisito, tá? Existe, claro, um sizing ali de máquina, né? Para você poder uma configuração mínima de máquina, isso também está na documentação da própria SAP, eu posso te fornecer detalhes ali para você conhecer, mas no geral é uma atualização até que relativamente tranquila, não é nada complexa. A gente gosta de recomendar para o cliente, às vezes, ele atualizar para 9.3 primeiro, para depois dar um salto para 10. Não que você tenha que ficar usando a 9.3, mas muitas vezes você faz isso em duas etapas, né? Você salta da 9.2 para 9.3 e depois de uma 9.3 para uma 10.0. Mas é bem tranquila a atualização, nada complexo, tá?
O pessoal falou que o áudio parou, mas me falaram que o áudio voltou, né? Acho que agora voltou, tá, pessoal? Talvez seja alguma coisa no link aí de vocês. Para mim, pelo menos aqui, a nossa ferramenta de compartilhamento está dizendo que está tudo ok, mas vão me dando toques aí, tá? Por enquanto está tudo certo aqui com a minha visão. Então vamos lá, pessoal. São vários itens aqui, dá vontade de ficar citando um por um, mas a gente vai ter que limitar, claro, num tempo, né? Que senão isso aqui não acaba, tá? Eu não confesso para vocês que eu não separei nenhuma ordem específica ou especial, então são dicas aleatórias aí que eu vou estar trazendo para vocês da versão 10.0. Algumas bobinhas, algumas mais simples, né? Mas que podem fazer diferença no dia a dia e na hora de vocês estarem usando o SAP. A primeira dica, pessoal, a primeira, né, visão aqui de mudança, ela aparece aqui na barra de título do software, tá? Bem na barra de título, né, essa barra principal aqui, vocês vão enxergar o nome da base de dados, o nome do banco de dados que vocês estão acessando. Então, no meu caso aqui, eu estou no SAP 10, numa base de teste, num banco de dados de teste, e o meu usuário aqui é o PSU2, né? Então, aqui poderia aparecer o nome da empresa de vocês, né? O nome da sua empresa, e logo na sequência o nome do teu usuário, né? Por exemplo, usuário João, ou usuário 001, 002, dependendo aí da configuração de cada SAP. Então, e aí tem um detalhe diferente aqui, pessoal. Se vocês clicarem aqui, na verdade, vocês podem estar fazendo, por exemplo, um logoff do SAP, vocês podem estar saindo de um banco de dados e entrando em outro. O que nós fazemos? Por exemplo, principalmente durante uma implantação, os consultores disponibilizam, né, para os clientes dois bancos de dados, três, dependendo aí da necessidade. E aí, muitas vezes, você quer sair de um banco de produção para entrar num banco de dados de teste, por exemplo. Agora vocês podem fazer isso por esse link. É só dar um clique aqui, pessoal, e nessa lista será exibido todos os bancos de dados aos quais vocês têm acesso naquele momento. Como eu só tenho acesso a um banco, só aparece uma linha aqui na minha lista. Mas se eu tivesse dois, eu teria uma segunda linha, eu poderia clicar na segunda linha e dar um selecionar. Com isso, o SAP trocaria, né? Sairia do banco de teste, por exemplo, e entraria no banco de dados de produção. Tá? Então, uma dica bem simples, é um facilitador aqui que a SAP colocou, um atalho, é só dar um clique aqui, ele abre todos os bancos de dados aos quais vocês têm acesso, são exibidos, você escolhe na lista qual você quer conectar, qual você quer entrar, seleciona, dá um clique aqui no botão selecionar e ele faz ali a entrada, né, naquele banco que você escolheu. Tá? Uma dica rápida para vocês acessarem. Aqui, essa tela, pessoal, ela não vai aparecer para vocês, tá? Isso aqui eu estou acessando com o usuário de suporte, então eu recebo esse tipo de mensagem, mas o normal é vocês caírem já conectado no SAP aí, desde que esteja com a licença atribuída, né? Tudo certinho, tudo adequado. Aqui já fiz o logoff e voltei no SAP. Algumas coisas, evidentemente, não mudam, né, pessoal? Aqui nós temos o menu do lado esquerdo, esse botão aqui de 3 pontinhos vai exibir o menu ou ocultar o menu para vocês. Os dashboards, né, também continuam aqui da mesma forma. Basta clicar aqui no sinal do mais e aí vocês vão poder selecionar os gráficos, né, as visões aí que vocês querem estar observando aqui no SAP Business One, tá? Eu estou num banco de dados vazio, tá, pessoal? Não tenho dados. Peço perdão aqui. Então, os meus gráficos vão aparecer aqui bem com pouquíssimas informações, porque eu não tenho muito volume, né? Eu não tenho transações aqui nesse banco de dados. A gente preparou aqui para poder mostrar para vocês, mas os gráficos vão continuar iguais aí para vocês colocarem sem muita dificuldade, tá, pessoal? Algumas melhorias interessantes aqui que também de usabilidade do software que eu gostaria de destacar. Então, por exemplo, pessoal, eu queria mostrar para vocês o seguinte. O SAP ele tem, né, como todo software, por exemplo, eu tenho aqui um cadastro de grupo de grupo. Existem grupos de clientes, grupos de fornecedores, grupos de itens. E aí houve uma melhoria nessas tabelas, onde a SAP ela ampliou a quantidade de caracteres que vocês podem colocar nesses campos. Tá?
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou acessar administração aqui no SAP, definição, eu vou acessar parceiros de negócios. Em parceiros de negócios, eu vou abrir aqui grupo de fornecedores. Essa é uma tabela onde nós podemos cadastrar grupos de fornecedores e, posteriormente, esses grupos são vinculados aos fornecedores ou aos clientes, né? Então, aqui num cadastro de cliente ou num cadastro de fornecedor, você pode vincular um grupo aqui ao cliente ou ao seu fornecedor. Qual que é a novidade, pessoal? Esse campo aqui, nome do grupo, ele tinha uma limitação antes de até 20 caracteres. E agora a SAP aumentou a capacidade desse campo para 100 caracteres. Tá? Isso acaba sendo bastante interessante, porque vários clientes desejavam colocar nomes de grupos maiores e não conseguiam porque havia uma limitação de apenas 20 letras, né, 20 caracteres. Agora nós podemos armazenar até 100 caracteres. Tá? Então, uma melhoria pequena, pessoal, mas que melhora aí na usabilidade, até para aparecer para o usuário, né, os nomes aí de grupos, tanto de cliente como de fornecedor, como também de grupo de itens, tá? Também temos essa melhoria aqui no caso do cadastro de grupos de itens. Lembrando que os itens são os produtos, os materiais que vocês utilizam dentro da empresa. Outros recursos mais simples, mas que acabam ajudando, tá, pessoal? Existem algumas telas do SAP, por exemplo, que elas não podiam ser maximizadas, tá? Aqui eu estou numa janela, por exemplo, a janela de configurações gerais. Essa era uma janela que a gente não conseguia maximizar. E aí, dependendo da aba que o usuário estava trabalhando, às vezes a interface não ficava tão legal. A SAP melhorou isso, colocando a função de maximizar aqui em muitas novas telas. Então, a tela fica, né, clicando aqui no maximizar, ela vai ficar maior, o que naturalmente melhora a usabilidade para vocês. Tá? Configurações gerais é um exemplo dessa tela. Ó. Posso maximizar e, evidentemente, posso restaurar a janela. A tela de detalhes da empresa é um outro exemplo. Agora nós temos aqui um botão maximizar. Então, ele vai deixar a tela maior, facilitando aí a exibição para vocês. Tá? Uma dica aí a mais de recursos que foram aprimorados na versão 10.0. Outro recurso, pessoal, que eu gosto também de destacar é a parte de impressão de documentos. Algumas empresas até, acho que até uma dica até maior, tá? Nós temos aqui, pessoal, por exemplo, ó, tanto no módulo de vendas, no módulo de compras, no módulo banco, existe um assistente aqui que ele permite fazer a impressão de documentos em lote. Então, para empresas que trabalham com volume grande aí de documentos, vocês podem fazer, por exemplo, uma impressão em lote. Imagina que eu quero imprimir, sei lá, 30 pedidos de compra. Você poderia, evidentemente, imprimir um por um, né? Vocês poderiam abrir aqui em compras, acessar o pedido de compras do SAP e mandar para a impressora aqui um por um. Pode, mas trabalhoso, né? Você tem que localizar um por um e depois fazer a impressão um por um. Você vai gastar mais tempo. Essa janela, pessoal, impressão do documento, ela permite fazer a impressão em lote, tá? Esse recurso ele já existia na versão 9.3. Então, a impressão de documentos em lote em si não é uma novidade. A novidade é que muitos clientes pediam campos adicionais de filtro. Então, por exemplo, antes nós não conseguíamos fazer filtro por cliente, por fornecedor. Exemplo, eu quero imprimir todos os pedidos do cliente A. Né? Não dava para fazer esse filtro aqui. Tá? Não tinha esse campo disponível. Agora dá para fazer aqui por código de PN, por grupo de cliente, por grupo de fornecedor. Então, houve uma melhoria nessa tela. Muitas empresas usam o recurso aí de impressão em lote e esses filtros adicionais melhoram a usabilidade aí para vocês, tá? Então, isso fica, pessoal, nas impressões de documento. Nos módulos vendas, vocês encontram isso, no módulo de compras, tá? Basta, se eu acessasse aqui, por exemplo, vendas, se vocês procurassem aqui, ó, impressão de documentos em lote, vocês vão cair na mesma janela. E aí os filtros
novos aqui que vocês podem estar usando dentro do SAP 10.0. Vamos falar um pouquinho de autorizações, pessoal. Autorizações, tá? Autorizações é sempre um assunto importante, né? As empresas precisam colocar regras, processos, compliance, né? O que cada usuário pode fazer. Então, controlar as autorizações é bastante relevante. Ó, eu vou usar aqui o filtro do Business One HANA. Estou pesquisando aqui por autorizações. Então, se vocês entrarem nesse caminho, vocês vão chegar nas autorizações gerais. Administração, inicialização do sistema, autorizações, e aí eu vou entrar aqui em autorizações gerais. Está dentro aqui desse caminho, pessoal. Vamos lá. Autorizações gerais. Então, para quem ainda não conhece as autorizações, né? Autorizações é um recurso a qual você pode atribuir função, você pode dar permissão ou não para o usuário. Você quer impedir que o João é o teu colaborador, você quer impedir que o João acesse o pedido de compras. É aqui que você pode bloquear para o João não acessar o pedido de compras, por exemplo. Tá? Acessando esta janela, pessoal, aqui nós teremos os usuários, né, disponíveis. As autorizações também podem ser feitas por grupos. Você pode criar um grupo e dar autorização ou não no grupo. O SAP consegue fazer isso. Simplifica aí a quantidade de autorizações. A gestão, né, das autorizações fica mais simples. Mas o foco, tudo isso aqui já existia, tá, pessoal? Isso aqui não é novidade, né? O Business One já tem autorizações aí, enfim, já não é novidade. A novidade aqui, pessoal, bacana, bem interessante, é isso aqui, ó. Eu vou deixar a janela de autorizações aqui do lado e eu vou acessar, pessoal, o cadastro do parceiro de negócios. Nossos parceiros de negócio são os nossos clientes, os nossos fornecedores, né? Aqui que nós fazemos toda a parte do cadastro do PN, do parceiro de negócio. No cadastro do PN, pessoal, do parceiro, nós temos aqui várias abas, né? Nós temos abas importantes. Então, vamos deixar maximizado. Temos aqui as pessoas de contato, temos a aba de endereço, né? O endereço do cliente, ou os endereços, né? Como são as condições de pagamento desse cliente. Lembrando que a mesma coisa acontece para o fornecedor, né? Execução do pagamento, formas de pagamento, aba contabilidade. Qual que é a novidade aqui, pessoal? Essa é bem interessante, tá? Bastante útil. Aqui na janela de autorizações, ó, se vocês abrirem aqui a opção parceiros de negócios, cadastro do parceiro de negócios, agora vocês vão encontrar itens novos aqui com o nome de aba. Então, olha só, aba geral, aba pessoa de contato, aba endereços, são essas abas, pessoal. Aba geral, pessoas de contato. O que significa tudo isso, senhores? Agora é possível dar autorização por aba. Isso é muito legal, extremamente útil para controlar aí cadastros, quem pode estar fazendo, né, cada parte do cadastro. Por quê, pessoal? O cadastro de um parceiro de negócio é bastante amplo. Ele envolve desde informações financeiras a informações contábeis, mas também informações gerenciais. Então, às vezes, o comprador tem que preencher parte do cadastro, só que ele não pode mexer nas informações contábeis. O contábil tem um departamento da tua empresa que cuida daquilo. Agora é possível dar autorização. Então, você pode falar, por exemplo, que numa aba aqui, por exemplo, na aba contabilidade, tal usuário pode ou não pode ter acesso àquela aba de contabilidade. Isso é muito útil, pessoal, isso é muito legal. Deixa cada vez mais ajustado aí o processo de vocês. Então, dá para impedir um usuário de mexer na contabilidade, ou o inverso, né? Apenas dar permissão para o usuário mexer apenas na contabilidade. Fica bem interessante, tá? Então, notem aqui que vocês terão as abas aqui todas para escolher. Ó, aba geral, pessoas, endereços, aba contabilidade, características, observações, até a aba anexos vocês conseguem controlar. Tá? Um recurso interessante. Esse já dá para aplicar, hein, pessoal? Muitas empresas aí vão gostar do recurso aí das autorizações por abas. Tem uma outra autorização, duplicar documentos e registros.
Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó, duplicar, achei, tá aqui, ó. Essa também era pedida, tá, pessoal? Vários clientes me pediam isso e não tinha, né? A gente não conseguia controlar. Agora a SAP liberou isso para a gente na versão 10.0. Essa autorização chama-se duplicar documentos e registros. Ou seja, pessoal, vocês podem controlar quais usuários podem ou não podem duplicar documentos dentro do SAP. Para quem ainda não conhece, olha só, vou abrir aqui um pedido de compras da empresa. Ó. Aqui eu tenho um pedido de compras, né? Eu posso clicar com o botão direito e clicar no duplicar. Quando eu faço isso, o SAP duplica aquele documento, criando, né, um novo. Eu até vou fazer aqui para vocês verem. Botão direito duplicar. Aliás, não vou fazer ainda porque tem uma outra dica aqui que eu vou passar na sequência. Mas resumindo, né, o recurso de duplicar duplica aquele documento dentro do SAP. Ó, até ele, na verdade, ele duplicou para mim aqui. Ó. Ele duplica e aí eu posso alterar as informações que são diferentes do primeiro documento. Esse recurso é um acelerador, é para que vocês não precisem criar um documento do zero. Se você já fez um documento no passado, você pode reaproveitar fazendo pequenas mudanças no novo documento. Tá? Então, o recurso duplicar já existia, né? Você é bastante utilizado. O que alguns clientes desejavam é impedir que o usuário duplicasse. Então, era um pedido, olha, eu não quero que aquela pessoa duplique um documento, não posso, a pessoa duplique errado, ela quer controlar isso. Então, agora, existe uma autorização específica para isso, tá? É possível, então, não dar autorização, né, retirar a autorização de duplicar, tá? Por aqui, né, bastaria selecionar, então, a autorização e aqui vocês poderiam escolher o perfil, né? Lembrando que aqui tem 3 tipos, né, pessoal? Tem sem nenhuma autorização, ou seja, a pessoa não pode fazer aquilo. Em alguns casos, vocês podem escolher somente leitura. É o exemplo quando você quer que a pessoa acesse o pedido de compras somente como leitura, ele não pode criar um novo pedido, por exemplo. Ou uma autorização total, aí você está dando toda a liberdade. O usuário pode entrar no pedido de compras, um exemplo, né? Ele pode editar o pedido de compras, ele pode visualizar, ele pode fazer tudo neste contexto, tá? Então, 2 itens novos aí de autorizações que eram pedidos solicitados e agora a SAP liberou na versão 10.0. Vamos lá, mais dicas, pessoal. Tentei fazer uma lista aqui para passar para vocês. Estou seguindo aqui a minha lista, tá? Vamos lá. Essa daqui também ficou muito legal. O pessoal aí do contábil vai gostar, tá? É interessante. Vamos lá, deixa eu fechar essas janelas. Pessoal, item importante, tá? Aqui no módulo de finanças, nós temos os lançamentos contábeis manuais, tá? Todos já conhecem, né, os lançamentos contábeis manuais. É sabido também por todos vocês que as empresas fazem encerramentos de períodos, né, mensal, trimestral ou anual. E aí existe um processo do SAP para fazer o encerramento do período. Quando um período, pessoal, é encerrado, nós precisamos, né, na verdade, vir aqui no período contábil e deixar o período, muitas vezes, aqui bloqueado. Né? Então, eu poderia falar que o período de dezembro de 2020 vai estar, por exemplo, aqui bloqueado. Né? Quando eu faço isso, eu estou deixando aquele período, o mês 12 do ano 2020 bloqueado, e com isso eu garanto que as pessoas não lancem documentos, né, ou processos dentro do período 12 de 2020, porque eu já encerrei, eu já fechei aquele processo dentro da minha empresa. Tá? Só que aí, pessoal, vinha um pedido para a gente do seguinte, né? Muitas vezes as empresas precisavam alterar, por exemplo, uma observação de um lançamento contábil manual. Uma observação, ela não altera economicamente, né, o valor da empresa. Uma observação não altera o valor contábil. Então, era apenas uma observação para ficar legal nos relatórios, para que a empresa pudesse ler melhor um relatório, inclusive,
e aí o período estava fechado, não podia alterar a observação, tá? A solução, na verdade, era reabrir o período para poder mexer na observação, mas isso dava um trabalho maior. Agora nós temos uma opção que possibilita, se vocês autorizarem, né, se a empresa autorizar, o SAP vai deixar alterar aqui as observações, mesmo que o período esteja fechado, seja encerrado. Então, deixa eu mostrar onde é que está isso, tá? Eu vou acessar aqui a administração, inicialização do sistema. Isso aqui fica, pessoal, em configurações do documento, tá? Nesta janela, nós temos 3 abas. Na aba aqui, por documento, eu seleciono aqui o lançamento, a opção do lançamento contábil manual. Aliás, aqui fica outra dica, tá? Como é que funciona isso, pessoal? Existem vários documentos dentro do SAP. Para cada documento que vocês selecionarem nessa lista, o Business One tem algumas regrinhas aqui, travas ou bloqueios, coisas que ele permite ou não, tá? Então, é interessante, tem muita coisa que pode melhorar aí na usabilidade. Exemplo, ó, se eu selecionasse aqui o contas a receber, eu vejo opções que serão válidas ou não para o contas a receber. Se eu selecionar o lançamento contábil manual, eu vejo opções do lançamento contábil manual. Então, essa novidade, pessoal, apareceu aqui, ó. Se eu deixar isso aqui marcado, né, colocar um flag aqui, eu vou permitir que atualizações sejam feitas, né, em campos de observações. Na verdade, ele vai permitir em vários locais, tá? Ele permite nos campos de referência. Quais são os campos de referência? Esses daqui, ó, referência 1, referência 2 e referência 3. Ele permite mudar as observações, que é esse campo aqui. As observações são, na verdade, o histórico, né, do lançamento na contabilidade. E ele permite também, pessoal, em campos de usuário. Esses CDU são campos de usuário. Vocês conhecem que o SAP, vocês sabem que o SAP permite criar novos campos. Com isso aqui habilitado, o Business One vai permitir a mudança, a alteração de campos de usuário. E isso também é muito bacana, porque provavelmente vocês tiram relatórios daqui e vocês podem alterar esses campos mesmo com o período já encerrado. Tá? Então, é um recurso habilitado, o SAP permite a atualização. Desabilitado esse flag, o SAP não vai permitir. É como já funciona hoje no Business One de vocês. Lembrando que o SAP só bloqueia, pessoal, se vocês fecharem o período contábil, né? Aqui nos períodos contábeis, se vocês deixarem o período bloqueado, aí sim o SAP faz, né, impede ali de estar alterando esses recursos dentro da ferramenta. Um outro recurso aqui que cabe um destaque, pessoal, isso aqui, ó, isso aqui é bem interessante, hein? Observações obrigatórias. Se vocês deixarem isso aqui flegado, ó, marcado, né, desse jeito, significa, pessoal, que este campo de observações passa a ser obrigatório de preenchimento. Então, se o usuário tentar criar um lançamento na contabilidade e não descrever a observação, o SAP vai travá-lo. Tá? Então, olha só, vou fazer um teste para vocês verem. Vou deixar marcado, tá? Eu quero esse campo marcado. Eu quero que ele fique obrigatório no cabeçalho, ou seja, só aqui em cima. Nas linhas eu não faço questão. Eu posso dar um aviso para o usuário ou posso bloquear, ou seja, impedir ele de gravar aquele lançamento. Eu teria que salvar aqui. E aí, quando alguém, né, algum usuário for aqui no Business One, gerar um lançamento aqui na contabilidade, vamos fazer um lançamento qualquer aqui de exemplo, vamos pôr um débito aqui de 100 e um crédito aqui de 100. Pronto. Meu lançamento está feito, mas percebam que eu deixei o campo de observações vazio e eu não quero isso. Eu quero forçar as pessoas a escreverem o motivo desse lançamento contábil manual. Ou seja, vou dar um clique no adicionar, o SAP pergunta se eu tenho certeza, eu digo que sim, e aqui vem a trava, pessoal. Observações são obrigatórias no cabeçalho, ou seja, ele está mandando eu escrever alguma coisa ali, né? Transferência de dinheiro para o caixa, por exemplo. Coloquei o motivo aqui do lançamento. Se eu adicionar, vamos lá, gravar. Agora sim, o SAP aceitou o lançamento contábil manual,
porque o campo de observações já estava preenchido, já estava lançado, pessoal. Então, uma novidade interessante para o pessoal aí do contábil, podem ter certeza que eles vão gostar disso. Vai ser útil aí essa dica para eles, pessoal. Vamos aproveitar, tá? Vamos fechar a janela. Vamos falar um pouquinho do item. Vamos abrir aqui em estoque, módulo estoque, módulo, o cadastro do item, tá, pessoal? Aqui um recurso novo que acaba ajudando, pessoal. O SAP ele consegue mostrar para nós históricos de preços, né? Então, as empresas aí que vendem produtos, produtos em série, né? Quem tem venda de mesa, por exemplo, um produto que sai muito na tua empresa, ou que você vende ou que você compra, é bastante comum você querer fazer uma pesquisa de preços, né? Qual foi o último preço que eu paguei no fornecedor, por exemplo? Tá? Então, existe um relatório, na verdade, de histórico de preços. Esse histórico de preços, pessoal, ele sempre funcionou nos documentos aqui do SAP. Então, se eu estiver em um pedido de compras, se eu colocar aqui um produto, um notebook, por exemplo, eu posso consultar um relatório aqui de preço, né? Eu posso buscar um histórico de preços aqui do SAP. Tem listas de preço, na verdade, né? Tem uma série de locais aqui que o SAP vai dar. É esse que eu quero, últimos preços. Então, se eu estiver num pedido de compras e selecionar aqui últimos preços, o SAP vai me dar um relatório dos últimos preços que eu paguei nesse produto. Ou poderia estar olhando na venda, né? Os últimos preços por qual eu vendi. Esse relatório já existe, já funciona no SAP de vocês. Só que ele funciona a partir dos documentos. Ou seja, num pedido de compras, numa nota de entrada, num pedido de venda, numa nota de saída. Ele já funciona. Se vocês testarem aí, vocês vão usar. A novidade agora é que vocês podem usar o mesmo relatório no cadastro do produto, no cadastro do material, por exemplo. Então, é só acessar o cadastro do material, do produto, clicar com o botão direito, pessoal, e aí vocês vão encontrar esse relatório chamado Últimos Preços. Tá? A SAP colocou ele também aqui no item, é um facilitador ali para você. Muitas vezes, o que acontecia aqui, pessoal? Às vezes o usuário ele queria só saber os últimos preços, ele não queria criar um pedido de compras, por exemplo. E aí ele tinha que entrar lá no pedido, começar a criar um pedido só para olhar o relatório. Agora tem um facilitador para ele aqui, tá? Neste relatório, para quem ainda não o conhece, pessoal, ele tem aqui alguns filtros. Então, por exemplo, eu posso especificar que eu quero olhar os últimos preços só do fornecedor A ou só do fornecedor B. Você pode escolher qual que é o fornecedor que você quer olhar. Ou então não. Você fala, ó, me traz aí os últimos preços que eu paguei nesse material, nesse produto, independente do fornecedor. É a opção de vocês. Se vocês marcarem aqui um flag, você pode estabelecer qual fornecedor que você quer olhar. Se você desmarcar, aí o SAP vai olhar para todos os fornecedores ou todos os clientes, né? Porque ele também mostra o histórico de preço nas vendas. Ó, vou selecionar aqui então que eu quero olhar fornecedores, ou seja, eu vou olhar preços de compra. O produto que ele vai analisar é esse I001. Quais os documentos do sistema que eu quero que ele considere? Então, eu quero que ele olhe só os preços nas notas, ou só os preços nos pedidos de compra, ou em todos os documentos que o SAP disponibiliza. Se eu der um atualizar, o relatório já é executado e aparece aqui embaixo os últimos preços. Então, para quem nunca usou esse recurso, né, cabe aqui, ó, temos, eu posso olhar, por exemplo, que no pedido de compras eu paguei 6.000, numa nota de entrada eu paguei 2.300, no pedido de compras número 1 eu paguei também 2.300 e o SAP vai dando a visão. Tá? Então, um recurso aqui para mostrar o histórico de preços. Só um segundo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui. Deixa eu só pegar aqui meu chat para poder ler. Passa aqui, né? Bom, deixa eu ver as informações do sistema. Muito bem.
O Ronaldo está dizendo que meu áudio está ok, bacana. Pergunta do Fernando aqui. O Fernando observou bem, né? Vi também que o tamanho do campo de observações do LCM aumentou para 254. Exatamente. É uma outra dica legal, Fernando. Bem lembrado aqui, tá? O campo aqui, pessoal, de observações, né? Aumentado 254 caracteres, então dá para escrever um texto bem maior. Antes nós tínhamos uma limitação, né, que forçava o usuário a ter que dar uma resumida ali em alguns casos para acomodar todo o texto dele. Então, com certeza, é uma melhoria legal para a gente destacar também. Valeu, Fernando, obrigado. Muito bem, deixa eu fechar aqui meu chat e voltar para cá. Deixa eu falar tem um recurso novo aqui, interessante, pessoal. Vamos lá. Olha só que legal isso aqui. Eu estou num pedido de compras, né? Eu tenho um pedido de compras, código 2, criado hoje aqui no dia 20. De repente eu quero duplicar, eu quero fazer um novo pedido, que é uma cópia deste que está na minha tela. Vamos colocar aqui o nome do produto, né? Só para ficar aqui mais fácil para vocês observarem. Pronto. Então, duplicar já existia, pessoal. Vou dar um clique com o botão do direito, vou pedir para duplicar, mas agora tem uma mensagem nova, uma mensagem diferente. Olha só. Você deseja criar uma referência entre o documento original, ou seja, esse, e o novo, né, que está sendo duplicado? Eu vou dizer que sim. Eu vou dar um clique no sim. O SAP está criando aqui o terceiro documento. Eu sou obrigado a informar aqui um fornecedor. Aliás, eu vou até cadastrar um novo fornecedor aqui, só para... Vou colocar Huawei aqui de fornecedora, tá? Só para ter um fornecedor diferente da SAP. Então, esse pedido de compras 3 vai ser aqui no fornecedor Huawei. Vamos colocar um preço aqui de 5.500. E agora, pessoal, eu vou dar um clique no botão adicionar. E aqui tem um recurso legal também, tá? Cabe destacar aqui. Se vocês observarem no meu botão aqui adicionar, agora ele primeiro tem um Ezinho aqui e tem uma setinha, tá, pessoal? Aqui, ó. Notem que na versão 9.3, mudei de tela aqui, passei para a versão 9.3, né, do Business One. Vocês vão ver que aqui nós temos o botão adicionar e não tem aquela setinha aqui no cantinho. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Agora nós temos 3 opções aqui, tá? Vocês podem escolher aqui, ó. Sempre que eu clicar nesse botão, eu vou adicionar o pedido, né? Eu estou no pedido de compras, então se eu clicar ali, o pedido sim será adicionado. A diferença está no final aqui, ó. Então eu posso adicionar e o formulário, pessoal, ir para um novo cadastro já. Eu posso adicionar e visualizar o pedido que eu acabei de gravar, que eu acabei de adicionar. Tá? Ou eu posso adicionar o pedido e o formulário já se fechar, o formulário encerrar. Tá? Agora você pode escolher qual o comportamento que o Business One vai ter após você adicionar. Então vamos lá, eu quero que ele adicione e visualize o pedido que eu acabei de criar. Então vou selecionar aqui no meio. Ele já adicionou, me avisou aqui embaixo que está adicionado, e visualizou, né, o pedido de compras número 3. Esse é mais um item aqui novo, né, mostrando para vocês. Mas eu quero que vocês se recordem, pessoal, lembra que ele falou de documentos relacionados, referenciados? Lembrem do seguinte, ó, o pedido de compras 3, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. O pedido de compras número 3, que é esse daqui, o 3 é esse da direita, ele foi criado da duplicação do pedido de compras 2. Pessoal, pode ser que eles tenham aqui um link, uma ligação entre as informações. E o cliente quer ver isso, ele quer saber que o 3 foi criado com base no 2. Talvez eles tenham alguma ligação ali de projetos, a compra tem a ver para o mesmo depósito, por exemplo, para o mesmo cliente, né? Então, se vocês selecionarem, pessoal, o mapa de relações, ó, você clicar com o botão direito do mouse aqui e achar o mapa de relações, muitos aqui já conhecem, né, o mapa de relações, por enquanto está aparecendo só o pedido de compras 2.
Mas se vocês trocarem o filtro aqui embaixo, ó, e selecionarem aqui, ó, itens relacionados não, documentos referenciados, vocês conseguem enxergar essa visão, ó. Olha só. Aqui tem até um terceiro que eu já tinha feito antes, tá? Percebam a referência aqui, ó, do documento 2 com o documento 3. Ou seja, são documentos que foram duplicados dentro do SAP e o SAP guarda essa referência, o link entre eles. E aí vocês podem visualizar esse link no mapa de relações. Pode ser extremamente útil para que vocês enxerguem aí alguma conexão entre esses documentos, que para o operacional da empresa vai ser útil, tá, pessoal? Então, é um recurso que ele vai só reforçando, né? Vamos fechar aqui, ó. Como é que tudo isso aconteceu? Quando eu peguei o pedido aqui, botão direito e dupliquei, ele pergunta, ó, é uma pergunta, né? Você está criando um novo documento, então você gostaria de criar uma referência? Basta clicar no sim, o documento vai ser duplicado, vai ser criado e referenciado aquele primeiro que deu a origem. Muito bem, mais um item, pessoal. Agora um outro aqui que eu achei muito legal. Eu gosto bastante dessa dica aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês conhecem aqui o nosso querido gerenciador de consultas, né? Aqui o gerenciador, ó, vamos fazer com calma, né? Eu cliquei nesse botão aqui, ó, gerenciador de consultas, abriu aqui. O gerenciador de consultas guarda todas as consultas personalizadas que nós criamos no Business One. Lembrando que vocês podem criar quantas consultas vocês quiserem, não tem limites aqui, tá? O próprio cliente pode criar consultas. Temos vídeo no canal da G2 no YouTube ensinando a criar consultas, tá, gente? Tem vídeo lá ensinando isso. Só para dar uma palhinha rápida aqui para quem é novo, ó. Se eu acessar aqui ferramentas, consultas, eu posso entrar no gerador de consultas. Eu posso chamar aqui as tabelas do SAP, tá? Opor é o nome da tabela de compras. Tem uma dica aqui de como descobrir o nome das tabelas, é bem fácil de descobrir o nome das tabelas. Aí você pode ir dando duplo clique, o SAP vai selecionando as colunas que você quer no relatório, na consulta, né? E quando eu der um clique no executar, eu tenho uma consulta novinha, pronta, criada para minha necessidade específica. E essa consulta depois pode ser salva, né? Pode ser gravada aqui, ó. Vocês podem gravar. Quando vocês gravarem, vocês vão pôr um nome. E depois que a consulta estiver gravada, ela fica disponível aqui no gerenciador de consultas. Até aqui não contém novidade, já fizemos aí Inside Business One ensinando a usar o gerenciador de consultas, ensinando a criar consultas personalizadas. A novidade, pessoal, agora é que essas consultas podem ser colocadas no menu, tá? E isso eu acho bastante interessante porque tem usuário que se perde aqui no gerenciador de consultas. Então, o que vocês podem fazer, pessoal? Acessem aqui o gerenciador de consultas. Aqui vocês vão ter pastas, né? Aqui eu posso criar mais pastas, menos pastas. É só para uma organização das consultas. Eu vou abrir aqui a pasta geral. Aqui eu tenho duas consultas, ó, compras da empresa e lista de pedidos de compra. Se eu der duplo clique, eu executo aqui a consulta. Vejo o resultado da consulta sempre em tempo real. Agora, olha o que eu posso fazer. Ó. Eu posso pegar esta consulta aqui e usar. Essa é a novidade, né? Esse é o botão novo. Ó. Atribuir ao menu. Eu posso clicar aqui e incluir essa consulta dentro do menu do SAP. Tá? Essa aqui já está inclusa no caso, tá, pessoal? Ela já faz parte, né? Então, é só habilitar aqui, ó, que é um item de menu. Você pode pôr o nome aqui que você quer usar, né? Lista, por exemplo, eu chamei de lista de pedidos. Nesse botão de 3 pontinhos, você pode selecionar em qual menu do SAP, qual módulo você quer que a consulta apareça. Eu mandei aparecer aqui em compras. Eu mandei colocar em último, ou seja, para ele aparecer lá no final dentro do módulo de compras. E aqui um códigozinho interno, que qualquer código o SAP vai aceitar. Fazendo isso, pessoal, esta consulta passa a ficar visível no menu de vocês, tá? Então, ela passa a vir aqui. Inclusive, aparece aqui também, ó, se vocês acessarem módulos, ó, compras, elas
ficam disponíveis aqui. Só um cuidadozinho aqui, tá? Senão o SAP derruba a gente, ó. Neste botão aqui, pessoal, nessa ferramentinha, ó, vocês podem clicar aqui em compras, ó, eu vou abrir compras, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir compras. Por aqui, e eu acho que eu desabilitei o meu porque ele não veio para cá. Então, vamos fazer correto, vai. Vou voltar aqui, vou fazer do zero, pessoal. Vou abrir aqui geral, vou pegar aqui, ó, lista de pedidos de compras, vou atribuir no menu, vou selecionar, legenda do menu. Lista G2, por exemplo, vou chamar aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, em compras, né? Vamos colocar em compras, vou dar um OK. Vou colocar aqui por último, tá? Colocar embaixo, ele vai aparecer lá no final. E vamos colocar aqui lista G2. Aqui é um código que ele vai gerar interno. Vamos atualizar, tá? Basta fazer isso aqui e o item já vai aparecer no menu, tá? Reparem, ó, se eu acessar aqui em cima módulos, compras, ele já apareceu aqui compras empresa, olha só, a consulta sendo processada, tá? E tem um detalhe legal aqui também. Além dele aparecer no menu, pessoal, aqui você só enxerga o resultado da consulta. Você não enxerga a query, né? Você não enxerga o select que foi criado aqui para essa consulta ser processada. Tá? Isso é legal também. Eu não acho legal o usuário ficar mexendo no select, ele pode bagunçar uma consulta que já estava pronta, né? Então, reparem que esta consulta aqui, esta consulta, já fica disponível aqui, ó. Se eu acessar módulos, compras, tá aqui, ó, compras empresa, processou aqui no menu. Aí era a dica que eu ia dar para vocês, né? Tomem cuidado aqui com essa ferramentinha, pessoal. Se eu clicar aqui nesse ícone de ferramenta, abrir compras, tá? Olha só o compras empresa aqui, ó, como ele está na lista agora, e ele está marcado aqui, flegado, né? Só que se ele tiver desmarcado, pessoal, assim, ó, né, desflegado aqui, ele não vai aparecer no menu de vocês, evidentemente, né? Que aqui é o que eu quero deixar visível ou não. Então, certifiquem que a opção está flegada, né? Está marcada aqui, então atualizar, e aí o SAP atualiza o menu, inclusive, e olha só ele aqui no meu item, ó, compras empresa, né? Então ele roda a sua consulta de usuário, a sua consulta personalizada fica visível no menu do SAP B1. Tá? Um detalhezinho, mas que melhora a usabilidade aí para as pessoas. Eu gosto disso. Muito bem. Puxa, essa aqui ficou também bacana. O pessoal tinha pedido de clientes, tá? Transações recorrentes. Vamos mostrar uma dica aqui, ó. Compras. Aí eu tenho aqui as transações recorrentes. Perdão, eu vou entrar aqui em modelos de transações recorrentes. Aqui uma melhoria interessante, hein? Quando a gente acessa, pessoal, modelos de transações recorrentes, agora aparece uma janela, essa janela não existia. Essa janela ela permite que vocês filtrem quais transações recorrentes vocês querem ler. As empresas que usam muitas transações recorrentes podem ter uma visão poluída aqui, ó. Então, olha só, modelos de transações recorrentes. Você pode entrar nessa, essa é a tela de transações recorrentes. Você pode entrar aqui e ter muita coisa cadastrada. Então, você se sente uma dificuldade de localizar aquilo que você quer usar. Esta janela vai permitir filtrar, ela não existia. Agora você pode escolher quais as transações recorrentes que você quer olhar, analisar, corrigir, por exemplo. Se você não marcar nada, o SAP vai trazer todas, né? No meu caso, não tem nada cadastrado. Aqui é onde nós criamos as transações recorrentes. O que são transações recorrentes, pessoal? Isso aqui é muito usado, por exemplo, para despesas fixas que você tem no teu negócio. Todo mês você tem que pagar a conta de aluguel. Então você cria uma transação recorrente e o SAP te avisa todos os meses que tem uma conta de aluguel para você pagar. Tá? É bastante usado para isso. Qual que é a novidade, pessoal? Então, eu poderia ter aqui um aluguel, né, por exemplo. Aqui no tipo, é qual documento eu quero que o SAP gere. Eu quero que ele gere uma nota de entrada.
E aí a novidade, pessoal, é que aumentaram aqui para nós algumas opções de recorrência. Então, por exemplo, eu quero que essa transação seja executada a cada 2 semanas. Agora vocês podem escolher isso. Essa é uma novidade. Não tinha, tá? Tínhamos alguns clientes que pediam isso. Então, a SAP incluiu a cada 2 semanas e a cada 2 meses. Ou seja, se você tiver algum tipo de lançamento que ocorra de 2 em 2 semanas ou de 2 em 2 meses, agora é possível escolher esse nível de recorrência. Tá? As outras já existiam, né? Quero que aconteça diariamente, semanalmente, semestral, uma vez apenas, todo ano. A novidade está aqui nas 2 semanas e a cada 2 meses, tá? Transações recorrentes do Business One. Outra bem interessante, pessoal. Vamos lá. Pronto. Recebi uma mensagem com o meu som aqui. Acho que o meu som está ok. Deixa eu ver aqui se tem voltou o som. Bacana, perfeito. Pessoal, vamos falar essa dica que eu gostei também, pessoal. Essa dica não, né? Essa novidade. Log de modificações do Business One sofreu uma melhoria aqui atrativa, uma melhoria interessante. Qual? Vamos lá. Vocês já devem conhecer aqui o nosso log, né, pessoal? Aqui, ó, o log de modificações. O log mostra quem cadastrou isso daqui ou quem alterou alguma informação do cadastro, tá? Basta acessar o cadastro que você tem interesse em consultar, menu ferramentas, log de modificações. Qual que é a novidade, qual que é a melhoria, pessoal? Agora aqui nos campos de data, além de mostrar a data, aparece também o horário, tá? Então, reparem que o SAP está me dizendo que esse cadastro ele foi criado hoje, dia 20 de 1, às 16 horas e 35 minutos. Então, agora vocês têm o horário, tá? Da mesma forma, quando o cadastro for atualizado, o SAP também vai mostrar o horário de atualização. Isso é interessante, é útil, porque às vezes você quer ter certeza do horário, né? Foi feito de manhã, foi feito à tarde, foi feito à noite. Então, ajuda a empresa a considerar isso. Ó, vou fazer uma mudança no cadastro, vou dar um gravar aqui, um atualizar. Se eu acessar o log de modificações, vocês vão ver aqui, por exemplo, que eu fiz isso, né, às 19 horas e 8 minutos e 30 segundos da data de hoje. E aí o SAP tem todo o recurso, né, para mostrar o que, né, vocês já devem usar isso, que campo foi alterado, alterado do valor 0 para esse e-mail, né, alterou de 2 para 3, então o SAP vai dar toda a rastreabilidade sobre essa alteração dentro do nosso cadastro. Muito bem, pessoal, estou chegando no final e agora a última, pessoal, deixei aqui, a última deixei de propósito, né, para o final aqui. Deixa eu ver se eu tenho perguntas. Fiquem, aguardem, tá, pessoal? Vamos para a última, mas a última é muito bacana, é muito legal. Acredito que vocês vão gostar bastante. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Cadê meu chat? Agora eu perdi meu chat. Pronto, voltou meu chat. Deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui para tentar ir respondendo e não acumulando muita coisa. O pessoal só falou do áudio. Pergunta do Possídio, né? Esses recursos mostrados no pedido de compra valem para todos os documentos de marketing? Valem sim, tá possível. Acredito que você esteja falando do recurso de duplicar, né? Então, todos os documentos ali que você possa duplicar no SAP vão ter a mesma finalidade, tá? O André achou interessante ali da duplicação, bacana, André. É legal mesmo, né? Os clientes gostam disso. Ronaldo, pergunta do Ronaldo, no mapa de relações de um pedido, né, se ele foi duplicado com referência de um pedido que já é referenciado ao anterior, esse terceiro será referenciado a todos? Sim, Ronaldo, né? O Ronaldo está perguntando se eu tenho um pedido de compras que dupliquei, gerei um segundo, dupliquei de novo, gerei um terceiro. Todos eles estarão interligados. Inclusive, foi o que aconteceu, né, no meu.
Olha só, vou pegar o pedido de compras 3. Se eu olhar aqui o mapa de relações, selecionar aqui os documentos referenciados, vocês verão os 3, né? O primeiro referenciou o segundo referenciou o terceiro, então está todo mundo referenciado aqui na visão do mapa de relações. Vamos lá. O André gostou aqui das queries no menu, eu também acho muito legal, André, gostei. Bacana. Pergunta do Ronaldo, pessoal. Se uma opção não estiver com flag para estar visível, ela também não irá aparecer caso seja utilizado a pesquisa de menu. Exatamente isso, tá, Ronaldo? O Ronaldo está falando, pessoal, aqui do recurso que vocês podem escolher, né, aqui nesse botão de ferramenta. Por aqui vocês podem escolher quais itens ficarão visíveis ou não no menu, tá? Se eu desabilitar aqui pedido, por exemplo, nota, essas opções vão desaparecer aqui do menu principal do SAP. Tá? Aqui reparem em compras que o pedido de compra já sumiu. Tá? Então, se eu voltar aqui na ferramentinha, habilitar pedido, aí o SAP volta a exibir a opção dentro do menu. Muito bem, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas. Pergunta do Adriano. Deixa eu ver se eu não estou me perdendo aqui na ordem. Quando será liberada a versão 10 para os clientes da G2? A gente vai fazer um trabalho aí, tá, Adriano, de homologação, né? A gente vai ter que pegar a base de vocês, fazer todo um teste, a gente tem que garantir, né, o bom desempenho ali. Mas o nosso time está pronto já para fazer isso. Então, muito em breve a gente vai começar a entrar em contato aí com os clientes para planejar esse processo. A gente vai fazer a migração, libera ali para vocês fazerem os testes de vocês, e aí, estando tudo adequado, a gente migra oficialmente vocês para 10, tá? Então, em breve a gente vai fazer esse contato aí para fazer essa migração. Valeu, André, pela mensagem. A Renata também perguntando quando será disponibilizada, então muito em breve, tá, Renata? A gente já vai liberar. Aguardem mais um segundinho para vocês vão ver a parte mais legal aí das novidades, tá? O Adriano perguntando, pessoal pergunta do Adriano, se houve alguma melhoria no tratamento do tamanho das fontes de exibição do SAP. Eu vou dar uma pesquisada melhor, tá, Adriano? Uma pergunta um pouco mais técnica aqui. Para eu não falar besteira, eu vou dar uma estudada e eu falo contigo. Mas eu sei do que você está falando aí, eu lembro do caso aí, tá? Até vou deixar anotado, porque é excelente a gente olhar isso, principalmente quando saem novas versões, é interessante analisar dessa forma. Eu te devolvo isso, tá, Adriano? Conta comigo. Leandro Aquino, valeu, Leandro, por participar. Os documentos referenciados, né, são bem interessantes, legal. É, bacana. O Renê perguntando, né, se além das novas melhorias foram feitas correções de alguma falha. Sempre sai, tá, Renê? Sempre sai. Como eu abri no começo, pessoal, tem um relatório eu vou compartilhar com todos aí. E aí os clientes, vocês também, os consultores da G2 podem também fazer isso chegar nos clientes, né? Mas tem um documento técnico ali da SAP que fala todas as melhorias, correções, né? Às vezes tem um detalhezinho lá que os clientes percebem, a SAP vai e faz correções e entrega, né, sempre nas novas versões. Pergunta do Diogo, tudo bem, Diogo? Obrigado por participar, né? Valeu. O Diogo perguntando se o Bioanap funcionará nesta versão. Funciona sim, tá, Diogo? O Bioanap funcionando na versão 10.0. Todos os fornecedores de add-ons precisam garantir, tá, pessoal, a usabilidade ali na nova versão, tá? É claro que a gente dá um tempinho, né? Os fornecedores precisam de um tempo para se adequar, para rodar. Então, a gente
nunca faz algo precipitado de já colocar o cliente imediatamente no dia posterior que a versão saiu. Não, a gente dá uma segurada, a gente tem que fazer vários testes aí com os add-ons para garantir que o SAP como um todo fique rodando bem, né, na empresa. Se algum add-on, por exemplo, não rodasse bem, isso com certeza iria prejudicar a operação de vocês, tá? No caso aí do Bioanap, está rodando Skill, né, add-ons fiscais, add-ons de integração bancária, já roda. E o que, que eu tenho aqui, pessoal? Por que, né, que a gente chama esse recurso aqui de Web Client? Gente, essa é uma novidade bacana, né, inovadora aqui, digamos assim, para a SAP, né? A SAP está dando um salto interessante. E o que, que é o Web Client? Na verdade, é a possibilidade de vocês acessarem o SAP Business One rodando de fato, pessoal, o B1 no navegador, tá? Isso é o Web Client. Então percebam, pessoal, que aqui eu estou rodando o Business One, né? Ó, voltei para a interface tradicional do B1. Então aqui eu estou rodando o Business One, só que eu não estou rodando no navegador, pessoal. Isso aqui não está abrindo, né, diretamente numa página de internet, no browser de vocês, lá no Google Chrome ou lá no Internet Explorer. Isso aqui não roda dentro de um navegador. Isso aqui roda em nuvem, mas ele não é, né, no navegador. E agora, pessoal, a SAP está dando aí um salto, né, onde ela está disponibilizando agora o Business One para rodar de fato no navegador. Então, se vocês observarem, tá? Observe que eu estou no navegador, tá, pessoal? Eu estou rodando aqui no Google Chrome, né? Eu já estou conectado aqui. Mas notem aqui, ó, navegador comum que vocês usam aí. Se eu clicar aqui no sinal de mais, eu vou abrir uma nova aba e poderia, né, acessar, por exemplo, aqui a página da Globo, por exemplo, no navegador, né, um navegador tradicional aqui. Então, né, poderia abrir várias abas, enfim, uma página de internet tradicional. E aqui, nessa primeira aba, eu estou rodando o Business One, né, essa versão Web Client do Business One. Bom, o fato, pessoal, do Business One rodar aqui no navegador traz para a SAP muitos recursos novos de desenvolvimento, né, melhorias. E é isso que eu quero explorar aqui um pouco com vocês, tá? No final vou ter que fazer algumas considerações, tá, que são importantes, mas acredito que vocês vão gostar. Então, notem que já é uma interface já então web. Toda essa parte aqui, pessoal, do Business One, né, ela é criada no que a gente chama de SAP Fiori. Então, isso possibilita recursos muito interessantes para desenvolvimento, para criação de interfaces. Vocês vão observar que nós temos esses quadradinhos, né? Então, por exemplo, eu já consigo visualizar aqui, ó, quantas cotações de venda eu tenho na minha empresa, quantos pedidos de venda eu tenho, quantos pedidos de compra eu tenho. Esses quadradinhos, pessoal, podem ser arrastados. Olha só, você pode reposicionar a sua tela, ó. Tá? Poxa, para mim é mais. Deixa eu voltar aqui. Aliás, é assim que conecta, né? Eu coloco meu usuário e aí seleciono aqui um banco de dados e já volto aqui para a conexão. Então, vocês podem escolher a ordem das coisas, né? Poxa, eu trabalho com compras, então eu quero ver esse quadrinho aqui primeiro. A tela automaticamente já se autoajusta, pessoal. Então, isso é bem interessante, tá? E aí eu vou começar por aqui, tá? Então eu tenho aqui a página inicial. Se eu selecionar aqui vendas, aí eu venho aqui só para um cockpit aqui de vendas. Então eu posso olhar as cotações de venda, os pedidos de venda, esboços de venda, entregas, as faturas estão aqui, as notas de saída. Ó, vou selecionar compras, tá? Cliquei aqui em compras, ele dá mais um salto aqui na minha tela. No fundo é uma página grande aqui, ó, que eu posso ir também usando a barra de rolagem, né? Eu posso rolar. E se eu selecionar aqui vendas, ele vai direto para a parte de vendas, ou compras vai direto aqui para a parte de compras. Então, meus pedidos de compra, cotações, notas de entrada. Vou selecionar um item aqui, tá? Vou selecionar aqui, por exemplo, notas fiscais de entrada. Ele já muda. Na verdade, aqui isso é um relatório. Ele estaria me mostrando aqui notas de entrada.
Não está mostrando nada, porque tem um filtro aqui em cima, tá, pessoal? Na verdade, ele está mostrando aqui aqui tem um filtro por usuário, né? Então, as minhas notas fiscais de entrada em aberto. Ou eu posso pegar todas as notas fiscais de entrada da empresa. E aí ele já vai começar a listar aqui embaixo. Então, percebam que eu tenho uma nota fiscal de entrada lançada. Para ficar mais interessante, eu vou mostrar o pedido de compras, vai ser melhor. Eu vou clicar aqui nesse botão, ele vai me levar para a página principal. Eu vou selecionar o pedido de compras, ele vai para um relatório de todos os pedidos de compra que eu tenho. Eu vou mandar ele exibir todos os meus pedidos de compra. Pronto, estão aqui. Então agora eu já enxergo aqui. Lembram, né, que eu tinha aqui os meus 3 pedidos de compra, tá? Tá aqui os meus, né, os 3 pedidos, mas agora eu estou enxergando isso aqui no Web Client. Então reparem aqui o pedido 1, o pedido 2, o pedido 3, o fornecedor, o nome, a data, exatamente como eu lancei o documento lá no SAP, eu consigo estar visualizando o documento aqui no Web Client. Então fica uma interface bacana, pessoal, amigável. Eu consigo aqui escolher, por exemplo, quais os campos ou colunas que vão ficar visíveis. Então aqui está visível o número do documento, o nome do fornecedor, o status, né? Vocês poderiam escolher ou ocultar campos, qual é a forma de ordenação, filtrar. Então, a SAP deu uma caprichada aqui, eu gostei, tá, pessoal? Dá para exportar aqui para um Excel, né? Poxa, eu quero pegar essa lista aqui, quero mandar para o Excel. Pode mandar aqui para o Excel também, vocês conseguem visualizar isso, tá? Além de filtros aqui em cima, né? Eu poderia pesquisar por número de documento, só por fornecedor, por código de fornecedor, por data de entrega, pelo status do documento, né? Se documento aberto ou fechado. Então, eu posso aplicar o filtro aqui e aí o SAP vai, né, jogar o filtro aqui conforme o meu desejo ali, né, de opção. Então, ficou bem interessante essa visualização. Vou voltar aqui, tá, pessoal, para a página inicial. Retornei. Então, eu estava aqui mostrando vendas. Então, temos todos os documentos aqui de vendas. Dá para lançar, tá, pessoal, o documento por aqui também. Eu consigo criar, por exemplo, um pedido de venda, né, uma sales order, pelo Web Client. Então, com a autorização, com permissão, o usuário vai ter uma opção aqui, criar o pedido de venda. Ele pode adicionar um novo pedido de venda. Da mesma forma, né, os processos e documentos de compras. Percebam aqui em parceiros de negócios, ó, eu posso criar um parceiro de negócio, posso lançar atividades, vocês já conhecem, né? Ó, vou selecionar aqui, ó, parceiros de negócios. Cliquei. Então ele está me mostrando aqui, né, a lista no caso, né? Eu tenho o cliente 1, o cliente 2, e aí eu posso criar um novo PN, eu posso excluir o PN aqui. Então, os recursos que vocês podem acessar pelo SAP aqui, vamos chamar tradicional, vocês também passam a ter acesso pela visão aqui do Web Client, tá? Então é bem interessante, pessoal. Ó, reparem que eu selecionei ali o botão criar e ele vai para uma interface de inclusão, né? O criar é o equivalente a entrarmos aqui no cadastro do parceiro e clicarmos no botão adicionar aqui convencional para fazer o cadastro. Então, com isso eu poderia cadastrar, tá? Aqui eu poderia escolher a moeda do PN. Aqui é o cadastro normal, né? Qual é o nome dessa empresa? Então, vamos dizer que como é que eu vou dar o nome da empresa aqui? Vamos colocar aqui qual empresa? Vamos colocar a Dell, por exemplo, né? Então, o nome do PN, qual o grupo, né, que ele faz parte. Aí ele vai passar por um cadastro igual a gente faz no Business One, só que na visão do Web Client. Podemos colocar aqui dados adicionais, as pessoas de contato, né, vão acessar aqui os endereços, as condições, né, de pagamento aqui no financeiro, a contabilidade, as características. Então aqui vocês podem também fazer toda essa parte de cadastro aqui dentro do SAP Business One. Voltando, pessoal, aqui para a minha página principal, não vou salvar nada aqui.
Isso aqui também está muito bacana, tá, pessoal? Temos o BI aqui dentro, tá? Se eu clicar em análise, olha só, selecionei a opção análise, ele veio para um painel. Vejam quantos... isso aqui vai se transformar em dashboards, né? Mas olha quantas visões vocês conseguem ter aqui sobre vendas e compras e estoque dentro do SAP. Eu vou pegar um aqui, ó. Visão geral de análise de compras. Ó. Vou selecionar isso aqui e ele vai começar a trazer uma visão gráfica. Isso aqui está bem bacana, pessoal, bem interessante. Então, o que ele está fazendo? Está indo lá no banco de dados, no HANA, coletando esses dados aqui no Web Client e me trazendo os dados para que eu tenha uma visão aqui de dashboard, né? Uma visão gráfica. Eu tenho 2.3 mil aqui em compras, valor de compras aqui do trimestre, então, né, eu tenho esse dado aqui. Meus 20 principais compras de itens, eu comprei o notebook, quantidade aqui de grupos de item por depósito. Então, está trazendo uma visão bem bacana também para vocês acessarem, tá? Toda essa parte de análise. Tem muita visão aqui para venda, tem muita visão aqui para compras dentro do SAP. Eu estou com uma base aqui pouco populada de dados, mas no próximo Insight eu vou estar com uma base já com mais dados, e aí a gente vai conseguir explorar muito mais essas visões aqui gráficas, que estão bem interessantes, tá? Aqui tem mais informações, né? Visão aqui por documento. Então tá bem bacana, tá, pessoal? No final nós temos aqui os links úteis, tem treinamento, ele tem aqui alguns vídeos ensinando, o próprio ensina vocês a usar aqui o Web Client, roadmap, conta o que a SAP vai trazer, por exemplo, nas novas versões. Então, está bem interessante a visão, né, desses documentos. Se eu clicar, aqui tem um botão, ó, pessoal. Detalhe, ó, essa lupinha aqui é o Enterprise Search. Para quem não conhece, pessoal, Enterprise Search é essa lupinha que fica aqui no canto, tá? No Enterprise Search eu posso escrever qualquer palavra e ele pesquisa isso dentro do banco de dados, né? Então, eu escrevi notebook, ele vai tentar achar produtos com notebook, pedido de compra onde tem a notebook. É a mesma coisa, tá, pessoal? Essa lupa aqui é o Enterprise Search. E esse pequeno botãozinho aqui no canto vai trazer as notificações, ou seja, os nossos alertas. Então, se o SAP está gerando alertas, avisos, né, atividades, todas essas mensagens são recebidas por aqui também no Web Client. Né? Vocês vão ter uma marquinha aqui, clicando aqui vocês vão poder ler todas essas mensagens diretamente no Web Client. Percebam que bacana aqui o design do Fiori, né? Ele se autoajusta na tela, ó. Ele dá uma reduzida aqui nesses cards, e se eu fechar aqui as notificações, ele já deixa a tela maior. Tem também um menu, olha só, se eu clicar nesse botão, pessoal, aqui, ó, clicar nesse botão, ele mostra aqui o menu para mim, né? Então tem vendas, tem compras, tem parceiros de negócios, ó, vou abrir vendas, tá? Então, cotação, pedido, esboço, a entrega, a nota de saída, o cadastro do item, criar um novo item, está aqui. Compras, pedido de compras, a cotação de compra, nota de entrada, né, também aqui os documentos de compras. Em parceiros, né, visualizar o parceiro, criar um novo cadastro de parceiro, criar uma atividade para o parceiro de negócio. As análises, né, que são todas essas visões gráficas aqui, análise de dados que vocês podem consultar também no Web Client, e aqui os links úteis da SAP. Bom, além disso, dá para personalizar o seu usuário, né? Tem toda uma... Né, isso aqui é legal, hein? Ele mostra as suas últimas atividades aqui, quais foram os últimos documentos, as últimas ações que você fez dentro do Business One. Tem todo um painel aqui também para configurar como o teu usuário vai usar aqui o Web Client, né? Então, é configurável a nível de usuário. Daria até para pôr a imagem de vocês aqui, fica bem legal. Fica uma visão atrativa, uma visão interessante, pessoal. Bom, deixa eu pegar aqui minha página principal. Vamos lá.
né? Deixa eu colocar uma consideração importante, pessoal. A receptividade, né, do web client tem sido muito boa, as pessoas gostam, as pessoas se interessam, né? Fica uma visão legal, é moderno, o SAP Fiori dá uma possibilidade enorme aqui para a gente construir coisas interessantes. Só que nós temos um detalhe aqui que é importante considerar agora, tá, pessoal? A SAP ainda não liberou todos os recursos no web client, tá? Então, por exemplo, se vocês olharem para esse menu, eu não tenho aqui produção, né? Eu não tenho ainda aqui o módulo de serviços, eu não tenho aqui o módulo de MRP ainda, tá, pessoal? Então, a SAP já entregou esse produto, ele pode ser utilizado, sim, tá? Dá para usar. Só que nós não temos todos os recursos que vocês têm por aqui, tá? Nem todos os recursos, né, que vocês... Aqui nós temos todos os recursos que vocês usam e já conhecem. Aqui na visão do Web Client, vocês não terão todos os recursos ainda, pessoal. A SAP tem todo um projeto para disponibilizar todos os recursos no navegador. Então, ao longo do tempo, a SAP vai entregando isso para a gente e os recursos vão começar a ficar disponíveis dentro da visão do Web Client. Tá? É um projeto da SAP para fazer isso. A expectativa, isso não é tão rápido, tá, pessoal? Não é. Se vocês, Roberto, vai ficar pronto quando? Semana que vem? Mês que vem? Não. É um projeto um pouco maior, né? Deve durar aí, eu imagino aí que mais de anos, né? Talvez um ano, talvez 2 anos, para que se tenha todos os recursos aqui disponibilizados. Porém, pessoal, é o futuro, né? Todos os softwares hoje eles rodam no navegador, rodam em mobile, então a SAP está dando esses passos para chegar nesse nível e entregar todos esses recursos no navegador. Então, é um caminho aí que não tem como a SAP voltar. Esses recursos fatalmente vão sendo liberados aqui. E ao longo do tempo, pessoal, espero aí que o mais rápido possível a gente tenha tudo rodando no web client. Vai ficar bem interessante, o acesso, a disponibilização vai ficar bacana pra caramba. Essa visão de análise, né, está sendo super elogiada. Muita coisa aqui para vocês consultarem, né, dentro desses gráficos aqui que o SAP vai disponibilizar para vocês. Outro ponto, tá, pessoal? Também, só para não deixar passar, tá? Os add-ons ainda não estão preparados para rodar no web client, tá? O Diogo fez uma pergunta importante dos add-ons, e aí cabe citar aqui, os add-ons ainda não estão prontos para rodarem na visão aqui do web client. Também é um trabalho dos parceiros, é um trabalho desses fornecedores de evoluírem esse produto para que eles possam rodar aqui no navegador com compatibilidade, executando corretamente. Então, hoje, por exemplo, por que isso é relevante, né, pessoal? Hoje vocês podem, por exemplo, lançar, por exemplo, uma fatura aqui, ou visualizar uma fatura, só que a gente não conseguiria enviar a fatura para o Cefaz, por exemplo, para registrar uma nota, né, para autorizar o processamento daquela nota no Cefaz. Esse processo, por exemplo, ainda teria que ser feito aqui na visão tradicional do Business One, tá bem? Então esse é um ponto também muito significativo, que pode ter algum cliente aí que está pensando, peraí, mas eu só uso os processos de vendas, né? Sim. Então eu já vou migrar e vou usar tudo aqui. Se você precisar usar um add-on, por exemplo, ele ainda não vai rodar aqui, tá? Estamos trabalhando aí com os fornecedores e parceiros para chegar nesse ponto, pessoal.